Meus queridos, amados irmãos, cumprimento na bendita paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta. Você que ainda não é inscrito no canal, peço a você, se puder, inscreve no meu canal aqui no YouTube. Você que já é inscrito no canal, continue visualizando, continue curtindo, comentando e compartilhando com outras pessoas para que nós venhamos crescer juntos aqui. Estamos com um tema muito importante, eu quero estar compartilhando com o teu coração neste momento. Temos um tema abençoado e o tema é este, Uzá e a Arca da Aliança e a sua morte misteriosa. Sabendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, ele manifestou na época de Moisés, na época de Arão, através da Arca da Aliança. O porquê que Deus o manifestava através da Arca da Aliança? Para provar para os hebreus que a sua presença e a sua glória era mais importante do que a arca, era mais importante do que os objetos que ele estava levando, pois a presença do Senhor é tudo em nossa vida. Mas o porquê que Deus o fez a Arca da Aliança? Fez como um símbolo de cuidado, um símbolo de zelos que ele tinha com a Arca da Aliança. Ele sabia cuidar da Arca da Aliança, ele também sabia cuidar da presença do Senhor. E essa Arca da Aliança era conduzida no deserto e era colocada na tenda da congregação. E a tenda da congregação ela era móvel, ela se movia. Então, aonde eles chegavam, eles montavam a arca, montava a congregação, montava a tenda, e os levitas e o sacerdote que era responsável de levar a arca, elas depositada ali, e assim o Senhor manifestava com sua glória, manifestava com sua voz e falava com o povo através da Arca da Aliança. Então isso já vem de muitos anos, essa Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança chegou no período dos juízes, também passou por intermédio de Josué, chega na época dos juízes, atravessa a época dos juízes, chega na época do sacerdote Eli, e ali a Arca da Aliança estava sendo desprezada novamente, pois a Arca da Aliança algumas vezes já tinha sido desprezada, e através dos filhos também de sacerdote, filho de Arão, eles foram mortos por causa da Arca da Aliança. Então Deus já vinha ferindo pessoas lá atrás por conta da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava em Siló, no templo, e a Bíblia disse que os filhos de Eli, eles faziam tudo aquilo que era contra os mandamentos do Senhor. Então eles quebraram o preceito e Deus resolveu levantar os filisteus que o tomaram a Arca da Aliança. Houve uma ausência terrível em Israel por conta da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança foi levada para casa, o reino dos filisteus, por período de muitos tempos, e Deus o feriu ali os filisteus com hemorroida e com chagas. Então eles pegaram a Arca da Aliança e levaram para a casa de Abinadab. A Arca da Aliança ficou no período de 20 anos na casa de Abinadab, e nesse período que a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, reina Saul, e Saul ele fez questão de não preparar a Arca da Aliança, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Reinou do jeito que ele queria, do jeito que estava no seu coração, e ele pecou contra o Senhor. E nesse período Deus levanta um moço por nome Davi. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, e tinha a presença de Deus, tinha a unção de Deus, tinha a autoridade de Deus, e ele sabia que sem a presença de Deus ele não tinha par de espírito. Talvez tinha uma paz no reinado, uma paz a respeito de guerras, a respeito de invasões dos seus adversários, mas ele queria mais além, ele queria uma cobertura espiritual, uma cobertura que vinha da parte do Senhor. Então Davi ele fez questão de ir na casa de Abinadab e buscar a Arca da Aliança que estava ali. Havia na casa de Abinadab, havia a Arca da Aliança e também os seus filhos, que também eram levitas. E nesse período, os filhos de Abinadab
pegaram a Arca da Aliança, colocaram em cima de um carro, prepararam os bois para levar para Jerusalém. E nesse período de distância da casa de Abinadab para Jerusalém, eles percorreram, e a Bíblia diz que no meio do caminho o boi tropeça. Esse boi tropeçar já vinha um projeto divino, já vinha um propósito de Deus, pois o preceito de Deus já tinha sido violado, já tinha sido quebrado, quando eles colocaram a Arca da Aliança em cima do carro, pois a Arca da Aliança, ela tinha que ser levada em cima dos ombros, com uma vara toda coberta de ouro. E eles fizeram diferente do que estava escrito na lei de Moisés, na lei mosaica. E tudo aquilo que nós fazemos contrário à Bíblia do Senhor, ela vem como maldição para as nossas vidas, vem como anátema. Foi assim que aconteceu na vida desse moço por nome Uzá. E Uzá, ele tinha zelo, certamente ele tinha zelo com a Arca da Aliança, pois a Arca ficou durante 20 anos na casa de seu pai, então eles cuidavam muito bem da Arca, então ele tinha a responsabilidade de cuidar da Arca. E quando ele viu que o boi tropeçou e a Arca da Aliança estava caindo, ele correu logo e segurou a Arca para a Arca não cair. É nesse mistério que eu quero estar revelando para você o porquê que Deus o matou Uzá ao tocar na Arca da Aliança. Aparentemente, a lógica humana, ele estava ali com zelo, estava cuidando. Eu creio que todos que estavam ali viu o zelo e o cuidado que Uzá teve. Talvez ele teve até mesmo elogio, que ele estava ali cuidando. Talvez ele se machucou, talvez ele se deslocou de tal forma para conseguir segurar a Arca da Aliança para não cair. Deus o matou e Deus feriu. Por que Deus matou? Primeiramente, ele está quebrando um preceito da lei de Moisés. Segundo, ele está levando a Arca do Senhor do jeito que não era para ser levado. E do terceiro, ele estava com zelo somente da arca, mas não estava com zelo da presença. É muito comum nesses últimos dias nós ver pessoas tendo cuidado com a sua postura, com seus ensinos, com seus estudos, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de expressar. Ele tem cuidado somente com a sua vida ministerial e acaba esquecendo da sua vida espiritual, da sua vida de intimidade com o Senhor. E a Arca da Aliança por 20 anos teve cuidado físico, mas não teve o cuidado espiritual dos homens se prostrar diante da Arca da Aliança e pedir para que Deus manifestasse a sua glória. Então Davi, ele se constrangeu, e quando Davi se constrange, e quando Davi está constrangido com a situação, pois Uzá, o levita, estava morto, e ele ficou preocupado o que agora ele ia fazer. Certamente Davi, ele não tinha mais coragem de pegar a Arca da Aliança e levar para Jerusalém. E alguém ali achou uma ideia, pois ali perto havia também um levita, por nome Obed-Edom, por nome de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança foi colocada na casa de Obed-Edom. E quando a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, ficou 3 meses. Olha que interessante, na casa de Abinadab ficou 20 anos. E na casa de Obed-Edom ficou 3 meses, e o Deus abençoou de tal forma. Deus abençoou, porque o cuidado de Obed-Edom não era somente da arca, mas sim da presença. Foi isso que trouxe uma tragédia na vida de Uzá. Uzá tinha o costume de cuidar somente da Arca da Aliança, mas não cuidava da presença do Senhor. É muito importante para mim e para você ter o zelo e o cuidado da Arca da Aliança. Que Deus abençoe. Deixa no comentário a sua opinião, fica com seu critério, fica à vontade, estamos juntos para aprender. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.